Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu resolvi trazer hoje para o canal um assunto sério, importante, mas que nem todo mundo fala de um jeito direto, objetivo: depressão. A depressão é uma doença que acomete muita gente, inclusive pessoas que nem sempre sabem que estão deprimidas. Isso porque os sinais às vezes não são tão claros, principalmente os sintomas mais físicos, menos emocionais. Eu não sou médico, não sou profissional da saúde, mas eu vou falar com todos os cuidados, algumas informações, sem tabus, sem preconceitos, sem informações erradas. A gente vai ter uma conversa aqui sobre essa questão séria que está pegando em muita gente, principalmente nesse momento, mas que tem tratamento e tem solução. Por isso, nesse vídeo eu também vou dar algumas dicas, tanto para evitar a doença, quanto para começar o seu processo de cura. Mas antes disso, já sabe, né? Os lembretes de sempre. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E para quem já tiver inscrito, eu lembro de ativarem as notificações, clicando no sininho para receberem sempre em dia os novos conteúdos aqui do canal, saberem das novidades, tudo em primeira mão para vocês. Toda segunda e quinta, às 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal sobre diversos assuntos, de sexo até minimalismo, lixo zero, evolução e desenvolvimento pessoal, enfim, só coisas boas pra você. Por isso é importante você ativar esse sininho de notificações aqui embaixo. Agora que você badalou o sininho, podemos começar. Bom, como eu estava falando, a depressão é uma doença que muita gente tem, mas às vezes não sabe. Por isso, uma das primeiras dicas para lidar e tratar a depressão é: identifique os sintomas. Os profissionais de saúde consideram que a depressão, conhecida como mal do século também, é muito mais comum do que a gente pensa. É um distúrbio de humor que pode passar despercebido ou pode ser confundido com uma tristeza momentânea. Depressão é uma doença que se caracteriza por uma tristeza intensa, de longa duração, a ponto de afetar a rotina, a vida profissional e social da pessoa. Afeta a memória, o sono, capacidades de pensamento e raciocínio lógico, organização emocional, entre outros. Por isso que, para não confundir com uma questão mais específica, tipo passar por um luto, um desalento, uma tristeza por um motivo bem claro para você, como um término de um relacionamento, por exemplo, ou a perda de um ente querido, dificuldades pesadas no trabalho, por exemplo, é preciso dosar os sintomas, fazer uma análise mais cuidadosa deles, entender de onde está vindo não só a tristeza, mas as outras sensações de desconforto. Por exemplo, se você estiver com muita fadiga, prostrado, sem vontade de fazer nada, dormindo muito ou pouco, se sentindo exausto, tudo isso com frequência, sem um motivo muito aparente, pode ser sinal de depressão. Se você tiver outras questões que podem vir junto com a depressão ou anteriormente a ela, como insônia, dores de cabeça frequente, desconfortos gástricos, uma melancolia muito presente, isso também pode significar que você tem depressão. E aí a gente vai para a dica 2, que é muito importante, a mais fundamental sobre esse assunto, eu diria. Procure um diagnóstico profissional. Para saber se você tem depressão, você precisa conversar com um profissional qualificado que possa te examinar e chegar à conclusão se você tem ou não essa doença. Isso significa terapia e consultas com um psiquiatra. Se você perceber algum sintoma do tipo, é importante que você procure sessões de terapia, psicanálise, enfim, o método que funcionar para você. E se consulte também com um psiquiatra. Só eles, os psiquiatras, é que vão poder avaliar e dizer para você o que está acontecendo e realmente te ajudar a ficar melhor. Pessoal, agora é aquela hora que a gente precisa ressaltar uma coisa muito importante quando o assunto é saúde mental. Não é frescura, não é mimimi, não é besteira. Doenças mentais existem, são reconhecidas pela comunidade médica e, como qualquer outro problema que você tiver na sua saúde, precisam ser tratadas e examinadas com cuidado, com carinho e por quem entende do assunto. Raciocina comigo. Você falaria para uma pessoa que tem glicose alta que é frescura se preocupar em ter diabetes? Você falaria? Todo mundo reconhece a diabetes como uma doença perigosa e séria, pois a depressão também tem que ser vista nos mesmos parâmetros.
É errado, é até uma maldade falar para alguém que se sente triste com frequência, sem vontade de fazer nada, que vive prostrado, exausto e com um mal-estar que não passa, que essa pessoa tá de frescura. Ninguém escolhe ficar doente, lógico. E todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar saudável, sem sofrer desnecessariamente. Então não julguem nem invalidem a doença dos outros, pessoal. Muito menos os outros por isso. Ninguém é fraco por ter uma doença, nem melhor ou pior que uma outra pessoa. Inclusive desrespeitar doenças mentais e tratá-las como se não existissem, ou tratar quem as sofre mal, diminuí-los como pessoa, tem um nome, sabia? É psicofobia o nome disso. Preconceito com quem sai do que a gente inventou na sociedade como normal. Mas doenças mentais são normais, devem ser curadas e tratadas porque nos fazem mal enquanto portadores dela. Agora, quem está doente não tem culpa de estar doente. E por falar em compreensão, acolhimento e cuidado, existem canais de apoio à saúde mental que funcionam 24 horas. Como o atendimento do Centro de Valorização à Vida, mais conhecido como CVV. Caso você sinta que precisa, não se acanhe. Procure essa ajuda, esse movimento pode te ajudar e te fazer muito bem. É importante lembrar também que muitos profissionais hoje em dia atendem online e alguns até mesmo de graça ou a preços muito módicos e acessíveis mesmo. É só você pesquisar que você vai achar muitos psicoterapeutas e psicanalistas disponíveis a te atender. Pessoal, quem tiver recomendações de canais de atendimento online responsáveis, pode se sentir também à vontade para comentar aqui no vídeo, compartilhar comigo e com o pessoal que estiver assistindo, tá bom? Fica aí o convite para vocês, aqui nos comentários. Dica número 3. Se prescritos, faça uso de medicamentos. Depois de receber um diagnóstico de um profissional qualificado, você pode receber ou não, a depender do caso, prescrição para tratar a sua doença. E não tem nada de errado com isso. A depressão é também uma desordem química. Isso significa que ela também tem a ver com processos cerebrais que não estão funcionando bem no momento. Por isso, muitos médicos prescrevem antidepressivos que atuam para arrumar o que está errado e ajustar os níveis de neurotransmissores no cérebro, como a serotonina, a dopamina, dentre outros, que costumam estar diminuídos no caso da depressão. Se usados com regularidade e acompanhamento médico, esses remédios eles podem melhorar muito a qualidade de vida de uma pessoa, porque eles repõem essas substâncias que estão diretamente relacionadas à sensação de bem-estar e estão prejudicando a saúde dela. Número 4. Cuide da sua alimentação. Algo que tem a ver com a melhora e a cura da depressão é uma nutrição equilibrada e saudável. O psiquiatra Drew Ramsey, professor da Universidade Columbia dos Estados Unidos, chegou a apresentar uma escala de nutrientes essenciais na prevenção e combate à depressão. Ele falou que ômega 3, magnésio, fibras, zinco, ferro, além das vitaminas C, B1, B9 e B12 devem ser os destaques à mesa. Resumindo, o expert sugere uma dieta rica em folhas verdes, oleaginosas e peixes. Parece que a comida correta pode diminuir em até 50% o risco de depressão. Segundo a nutricionista e mestre em neurociências Selma Dovich, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, quando o fornecimento de nutrientes é reduzido, o sistema nervoso usa meios alternativos para se manter. Então isso pode afetar os neurotransmissores e afetar a comunicação entre os neurônios, aumentando o risco de depressão. Por isso, pessoal, a alimentação balanceada é tão importante. Fiquem espertos com isso. Também não só pela saúde mental, como também por conta do seu corpo inteiro, por completo, mantendo o organismo como um conjunto saudável e funcional. Número 5. Comunique os seus sentimentos e mantenha as suas relações. Eu sei que falar de desconfortos e dificuldades não é simples e pode demandar muita confiança em si mesmo e nos outros. A gente tem medo de ser julgado, de ser ofendido ou até rejeitado pelo que a gente sente às vezes. Por isso, é importante quando a gente passa por situações como lidar com doenças mentais ou enfermidades do tipo, não perder a nossa rede de apoio.
pessoal. Muitas vezes quem passa por essas dificuldades acha também difícil o tratamento. Não só pelo preconceito que ainda existe na sociedade, mas também porque não quer sentir que está desagradando, trazendo um peso para os outros. Mas isso não é bom, isso não é legal. A gente precisa mudar esse pensamento. A gente tem que se cercar de pessoas que nos amam, que nos apoiam. E isso significa que elas sabem que nem sempre a gente vai estar passando por bons momentos. Com ou sem doenças mentais, dificuldades fazem parte da vida e nem sempre a gente está feliz, alegres ou somos fáceis de lidar. Então é importante termos pessoas próximas que também aceitem estar com a gente nos momentos mais complicados, nos quais a gente se sente mais vulneráveis e precisa de mais carinho e compreensão. Isso faz parte das trocas de afetos saudáveis. Afinal de contas, quem quer ver você sempre sorrindo, entusiasmado o tempo todo, não quer te ver por inteiro, quer? A gente tem muitos lados, muitas emoções e sentimentos complexos, uma gama deles, misturadas, às vezes tudo ao mesmo tempo. E para nos manter saudáveis, a gente precisa poder expressá-las, vivenciá-las de alguma maneira. Por isso, tendo ou não depressão, é importante ter com quem contar, inclusive com quem pedir ajuda, fora os profissionais de saúde, claro. Você não é chato, você não é doido, você não é difícil, não é desagradável se você falar das suas emoções e comunicar que não está bem. Você tem direito de não estar bem, de pedir para quem te ama que te ajude no que for possível. O cuidado e o carinho fazem parte do amor. Então, esperar a compreensão dos outros não está errado. Errado estaria achar que as suas relações de intimidade e afeto próximas não podem ver o seu lado desconfortável. Elas não só podem, como devem, porque boas relações estão estruturadas na intimidade, na confiança e principalmente na aceitação. Então não só cuide de quem você ama, mas permita que quem te ama cuide de você também, que veja todos os seus lados, que possa te ajudar para que você também possa ajudá-los. Se permita estar mal e se cuidar para voltar a estar bem de novo, beleza? Para poder cuidar do outro de novo. Por enquanto eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha ficado bem fácil de visualizar e que as dicas do vídeo de hoje ajudem quem estiver passando por um momento complicado como esse. Eu lembro vocês de compartilharem esse vídeo também, fazendo com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Façam isso sempre pela setinha aqui embaixo, tá bom? Para o YouTube entender que vocês estão compartilhando, que o conteúdo aqui é bom e assim a gente também cresce a nossa comunidade e todo mundo cresce e evolui junto. A gente se vê por aqui toda segunda e quinta às 6 horas da tarde. Eu sempre trago conteúdos de assuntos diversificados, mas sempre com essa pegada cuidadosa para agregar valor a você e para ajudar a gente a evoluir sempre. Muito obrigado. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima.